Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a primeira aula da constelação familiar cristã, nessa jornada da liberdade, e eu agradeço todos vocês que estão aqui comigo ao vivo, aqueles que vão assistir gravado. Entre comigo nessa jornada. Vamos descobrir várias coisas sobre o que está nos bloqueando, nos prendendo. O que que de fato parece que está assim, por um fio para mim poder ir para o outro nível mas eu não estou conseguindo ir porque está mais forte do que eu. Eu gosto muito de falar sobre quem se esforça muito é uma boa pessoa, busca resultados e não tem. Existe uma resposta. Eu, Ediana, gosto muito de dar exemplos da minha vida e por muitos anos eu comecei a questionar sobre isso. Será que Deus tem filhos prediletos? O que que acontece que parece que para mim é mais difícil? Parece que para mim, todas as vezes que eu acho que vai, não vai, eu recomeço. Parece que tem uma porta de vidro na minha frente e na hora que eu estou andando, eu bato nessa porta transparente e vou para trás de novo. É isso que eu venho trazer para vocês, essas respostas. Eu tive essas respostas, eu posso compartilhar com vocês. Não é sobre se esforçar, ter um coração bom, fazer só o bem. Não é só sobre isso. Existe também em nós memórias metafórmica energética, ou seja, o nosso subconsciente, aonde guarda as nossas lembranças, as nossas memórias, é 95% do meu resultado. Hoje em dia eles falaram que aumentou um pouco, né? Mas de 5 a 7% é o racional, é o consciente. Eu ajo de forma consciente. E eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, lá, né, nas cartas, ele fala: o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu já fiz. O que que é isso? O que que ele quis dizer nisso? É essa situação que eu acabei de colocar. É que aquilo que eu não quero e eu faço é o que domina, que é as minhas lembranças, que é aquilo que está guardado no meu subconsciente. Porque quando nós dormimos, nós continuamos vivos. E aí o nosso coração bate, tudo funciona perfeitamente, ou seja, eu durmo, desligo o self 1, né? Eu desligo o meu racional. Mas o meu inconsciente, ele está trabalhando a todo vapor. E é nesse lugar que está a minha alma e o meu espírito também, conectado ali, para me conceder a vida, para me continuar vivendo. Então, nós somos espírito, habitamos no corpo e temos uma alma. E temos uma alma. Eu vou falar coisas aqui muito simples. Quem quiser anotar, pode anotar. Mesmo se souber e quiser também, pode anotar. Eu preciso falar tudo mesmo, fazer uma construção básica, né, desde o início, porque tem pessoas que estão ouvindo falar isso pela primeira vez, não vão ficar confusas. Então, eu preciso fazer esse trabalho começando do início, tá? Então, para quem sabe aí, eu peço a paciência de vocês. Vamos construindo junto de novo. Nunca é demais, tá? Existe o poder da repetição, que inclusive eu aconselho vocês a assistirem quantas vezes quiserem a mesma live, ou o mesmo vídeo, a mesma aula que vocês conseguirem ficar curioso para poder desbloquear nela. Porque com certeza, todas as vezes que vocês forem assistir, vocês vão descobrir algo novo. Qualquer livro que eu leia, e isso acontece muito com a Bíblia, né? Eu leio, eu entendo uma coisa. Aí quando eu leio de novo, eu falo, não, não vi isso aqui. Esse negócio aqui parece que não estava aqui. Ou seja, o poder da repetição. Quanto mais eu escuto e eu vejo, mais eu vou descobrindo. Porque o meu cérebro, ele não, ele não consegue absorver tudo assim, ó. Não dá para absorver tudo. Ele vai fazer algumas picotadas. É igual o coração, né? O coração não sobe, assim, desce, sobe, vai devagarinho, sobe de novo. Então, eu não vou absorver tudo o que for falado de uma vez. E já vão preparando, porque aquilo que vocês não quiserem ouvir, ou não ouvirem, ou não gostarem, é exatamente o que vocês precisam ouvir. Nós temos uma proteção, né, do nosso cérebro, que é assim. O nosso cérebro, gente, ele só quer economizar energia, mais nada. De preferência, ele só quer comer e dormir. Ou seja, ele só quer sobreviver. Então, quando a gente vai trazendo muitas informações, às vezes diferentes que vocês já ouviram, a primeira reação vai ser:
não querer ouvir ou ficar incomodado. Ou seja, não mexe com isso não, continua no sofá, continua só comendo e dormindo. Ele não vai querer que a gente faça isso, o nosso cérebro, tá? Algumas pessoas, né, falam que é o tratorista, outros falam que é a galinha, né, que fica ali falando ali. Não, mexe com isso não, deixa isso. Mas seja o que for, é essa parte que não quer que a gente avance, né? Quer que a gente continue no piloto automático. Tem sentido para vocês que se o meu consciente, o meu racional, ele é só 5% e o meu inconsciente, ele é 95% do que eu vou fazer inconscientemente nas minhas atitudes, ele quer que a gente fique quietinho mesmo, no piloto automático, economizando energia. Vocês que estão aqui já estão em outro nível. Ninguém acessa uma energia, mesmo numa aula igual está aqui agora, se não tiver pronto. Então, aqui, primeiro eu vou fazer um acordo com vocês. Desliga esse modo tão assim criterioso, esse racional que quer saber tudo, quer ter a resposta de tudo, muito física mesmo, né? Como 2 mais 2 é 4. Desliga um pouquinho, diminui um pouquinho esse criterioso, esse self um, que observa todas as coisas e às vezes vai ver todos os defeitinhos. Fica tranquila. Aqui é um ambiente seguro, por isso que eu não quis fazer ao vivo assim, para a gente poder também ter esse momento, né, com mais liberdade. Mas ativa o modo curioso. O modo curioso. Será? Ah, eu nunca vi falar isso, não. Tá tendo sentido. Ah, não tá tendo sentido, mas será? Ative o modo curioso para que você consiga absorver o melhor da aula de hoje. Porque se você ficar muito criterioso, você vai continuar engessado dentro do que você aprendeu e parece que essa é a única verdade da vida. Existem pessoas que não estão vivendo uma vida abundante, por exemplo, vamos falar no financeiro que é mais fácil, porque racionalmente ela quer faturar, viajar, dinheiro é bom, né, gente? Mas aqui, racionalmente, sim, eu acho que o dinheiro é bom. Eu quero ele. Mas lá no meu inconsciente tem várias memórias que não são boas a respeito do dinheiro. É um exemplo que eu estou dando. Estou dando um exemplo de dinheiro, porque é algo fácil de saber. Aonde eu escutei que os ricos não são espirituais, que os ricos não vão herdar o reino do céu, né? Tem aquela fala lá, mais fácil passar o camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí a pessoa já confunde, e não é a pessoa adulta. É a pessoa criança que ouviu isso muitas vezes e que não entendia. Aí depois vem as explicações, né? Não sei se todo mundo sabe que a agulha é um lugar, que é uma porta que tem lá em Israel, que aquela porta ali tem que tirar tudo que é do camelo porque ele passa agachado. Aí tem várias explicações. Mas quando eu sou nova, ou muitas pessoas nem nunca ouviram falar isso. E guarda que, ai, se eu tiver dinheiro eu vou para o inferno, porque se é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. E aí eu já imagino uma agulha de costura, não é isso? Existem pessoas que testemunham que ficaram travadas por um bom tempo, ganhavam dinheiro, gastavam o dinheiro todo, inconscientemente com medo de ir para o inferno, por causa de uma fala dessa. E essa menina, ela era filha de uma costureira. Então, gente, não tem certo ou errado aqui. É para você entender que é a verdade que a gente carrega. A sua verdade pode ser outra. Cada um vai ter uma história. Eu, Ediana, ouvi muitas vezes que só é rico quem nasceu rico, que quem é pobre para ficar rico, ah, só se for ladrão. Eu já ouvi muito isso. E já ouvi também, e já participei de dores, às vezes, né, da própria família, de que os irmãos são ricos, mas que essa pessoa não enriqueceu também. E aí tem toda aquela história, né? Ah, ele tá rico porque roubou meu pai. Gente, eu tô só jogando aqui para nós pensarmos. Por isso que eu falei, ativa o modo curioso para entender algumas coisas, baixa a guarda um pouquinho de tudo aquilo que você, como adulto, entende da vida. Você não entende isso porque isso é de fato a única verdade ou a única forma de ver a vida. Mas é a forma que você foi programado para poder acreditar.
Porque você tem um repertório de vida, assim como eu, todos nós. E esse repertório de vida nos falou a respeito do amor, nos falou a respeito do dinheiro, nos falou a respeito de saúde. E muitas vezes nós ficamos confusas quanto adultas, porque adoecemos. Tá dando tudo certo, eu adoeço. Eu adoeço de verdade. Alguém pode falar isso, acontece? Por quê? Porque às vezes eu, quando criança, também via minha mãe ou alguém da minha família que quando as coisas começavam a ficar difíceis, adoecia. E quando essa pessoa adoecia, toda a atenção era olhada para ela. Aí as pessoas já olhavam. Quem, ô, gente, um doente, vamos pensar aqui, né? Geralmente, na maioria dos casos, os outros vão ter mais paciência, né? Existe até aquele que adoece muito e quase morre, que tudo que ele cometeu de errado, as pessoas já perdoam e já vai lá, dá um beijo, um abraço e fala: não, tá tudo bem, vamos começar de novo. Sara, eu quero ser vivo, não é assim? Inconscientemente, nós, muitas vezes, fazemos certas coisas. Ou as outras pessoas, que são essas pessoas que nós amamos, que vieram antes de nós e que nunca ouviram o que você está ouvindo aqui hoje, que parece até um pouco desconexo da realidade. Existe um novo olhar para você. Você que está aqui hoje jamais vai ver as coisas do mesmo jeito, pelo menos algumas coisas que nós vamos conseguir trazer. Nós vamos conseguir trazer muito e tudo porque o tempo é limitado. Mas você vai começar a perceber, e nesse modo curioso, olhar para a vida e ver que tem todo sentido. Existem algumas leis básicas. Aí sim, a lei é para todos. Como que eu vou diferir? Como que eu vou saber a diferença do que eu acredito ser realmente verdade, não uma crença, ou daquilo que eu acredito ser de fato uma lei? Muito simples. Eu vou fazer aqui para vocês que vocês vão entender. Eu estou aqui com uma caneta. Se eu soltar ela, cai, né? Todo mundo que tiver uma caneta, pega a caneta e solta para ver. Ela vai cair. Ah, e se for o presidente? Vai cair. E se for, não sei, qualquer pessoa lá, milionário, não sei das quantas, o mais poderoso? Vai cair. Quando for lei, ela vai enquadrar para todo mundo. Quando for crença, aí vai depender. Quando eu consigo fazer um filtro dessa forma simples que eu estou te falando, eu começo a identificar que muita coisa que eu acho que é lei é crença. Eu não estou falando sobre crença de religião, estou falando sobre acreditar em algo que me foi falado, tá? Então vamos lá. Se eu soltar uma caneta, ou qualquer pessoa no mundo, seja o mentor, seja o famoso, seja o simples, vai cair. É lei. Existem algumas leis ao nosso favor que nós não sabemos. E uma dessas leis é a lei do amor. A lei do amor, segundo Beth Helling, que foi o que trouxe, né, esse conceito de constelação familiar, que nada tem a ver com estrela, nada tem a ver com isso, tá, gente? Tem a ver com o sistema da família, aonde cada um de nós tem um lugar para estar, para fluir. Uma das leis é: nós nascemos para dar certo. Olha que coisa boa. Ah, mas então não sei por que eu não estou dando certo. Porque você está resistindo. Você está resistindo, você está na posição errada no sistema, talvez não está sabendo. Porque se você estiver de acordo com o sistema, no seu lugar, aceitando pai e mãe do jeito que foram, no seu lugar de filha a respeito deles, vivos ou não, olhando para eles com gratidão e amor, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Sem queixa, indiferente do sofrimento que você passou ou da história que você viveu, você vai conseguir fluir. Ali vai acelerar muito o seu processo. Porque muitas vezes você não consegue viver um grande amor porque está preso em uma posição diferente. Eu posso falar de mim, então eu vou falar. Minha mãe não gosta muito de ouvir, não. Não sei se ela está aqui, mas eu preciso falar porque é a minha história.
Eu fiquei por muitos anos na posição de mulher do meu pai. E não foi assim. Negócio estranho, né? Não, mas é porque uma criança tem um pai e uma mãe, ele olha para aquele casal e aquele casal adulto às vezes não consegue lidar muito bem, né, com o relacionamento deles, a história deles. E essa criança ela se envolve ou é envolvida de alguma forma no meio disso, querendo salvar o casamento dos pais. É a minha história. Eles não me pediram, ninguém falou nada. É eu. Foi eu, criança, que quis salvar, intrometer lá, né? Queria que fosse diferente, por fatos reais da vida. Naquela época, meu pai não tinha lá, né, na idade dele, o que ele conseguiu fazer, ele tinha as verdades dele. E ele acreditava que mulher, né, homem que é homem não podia negar outra mulher, porque senão era viado. E é muitos, não sei aqui quantos anos vocês têm, mas é uma coisa que é machista, pode ser, e eu também concordo, mas que é a ideia de muitos daquela época, aonde perderam a virgindade, né, numa zona, por exemplo, não sei se pode falar isso, mas era que o homem, para ser homem, tinha que ter mulher. E se o homem com a mulher casada, a mulher era matriz, as outras eram filial, a mulher não podia nem envolver. De fato, para ele aquilo ali era natural, era comum. Só que não, a gente sabe que não. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está tendo sentido para vocês? Eu estou querendo mostrar para vocês que depende de como você foi criado e das verdades que você trouxe, mesmo que seja uma coisa desse tipo. Eu, por minha vez, entrei nisso e estive ali sempre, querendo, né? Igual o pombo correio, sabe? O tempo inteiro, querendo estar ali, ajudando meu pai e minha mãe, combinando. Chegou uma fase que eu cansei e falei, mãe, larga ele, mãe, larga, chega, não sei para que que você está casada com ele. Entende? Ou seja, eu estava ali num papel que não era meu, muito nova eu saí do meu papel. E eu comecei a querer dizer o que que eles tinham que fazer da vida. Isso não foi de uma forma consciente, mas me tirou desse lugar sistêmico de filha e de menor que pai e mãe. Quando eu fui descobrindo tudo isso, eu comecei a me colocar de volta nesse lugar. Só que, muitas vezes, na maioria das terapias, né? Todas as terapias são válidas, tá, gente? Mas na maioria delas, porque eu já fiz várias, a gente para nesse momento que eu descubro a minha repetição de padrões, eu descubro minha dor, eu descubro por que que eu ajo assim. Ah, eu consigo ter algumas lembranças. Foi assim, foi quando falaram isso comigo, foi quando eu vivi essa situação, foi quando eu vivi essa cena. E o que que eu faço com essa informação? Nada, né? Porque eles não dão o outro passo. Aqui vão ser uma sequência de 5 aulas. Hoje é a primeira. Nós vamos olhar primeiro para a lei do amor, mas depois nós vamos ter mais 4 e no final nós vamos sair daqui fechando a conta. Mesmo hoje eu ainda vou deixar vocês entenderem como que dessa parte de quando eu descubro por que que eu ajo assim, eu não posso parar aqui. Eu preciso ir mais um pouco. E o que que é ir mais um pouco? É olhar que ninguém dá o que não tem. Eu começo a olhar para eles como seres humanos que erram e acertam. Muitos de nós aqui, a maioria, já passou por essa fase e agora já nos tornamos mães, né? A maioria aqui. E aí o que que acontece? Repetimos com nossos filhos. Continuamos repetindo com nossos filhos, envolvendo ele nos nossos assuntos. Depende. Algumas pessoas já foram criadas que a mãe não falava nada. É uma outra situação. Eu, como minha mãe falava de tudo comigo, gente, mas é de tudo mesmo, até pouco tempo, até eu me posicionar, eu fiquei sempre envolvida no meio disso, entende? E até conscientemente eu entender e sair desse lugar. Enquanto eu estava ali, eu queria que meu pai parasse de beber, eu queria que os dois parassem de brigar, eu queria fazer isso e aquilo, eu queria que minha mãe fosse mais sábia, né? Não queria enfim.
nem eram realidades, mas era o jeito que eu interpretava aqui. Então, na minha cabeça, meu pai era o coitadinho, que era humilhado, que minha mãe era muito, falava com muita certeza e tudo, né? Se autoafirmava muito e realmente ela sempre foi muito dinâmica, enfim. Eu fui para o lado dele, que hoje eu entendo que naquela época, naquele momento, ele estava no lado da vítima. E eu fui para esse lado também. Ou seja, eu me tornei, de certa forma, vítima da vida, do mesmo jeitinho. E dependendo, gente, do jeito que a pessoa conversasse perto de mim, não precisava nem de ser meu esposo, não. Se eu achasse que a pessoa ela era, e eu falava orgulhosa, ou seja, às vezes a pessoa nem era, muitas vezes não era, ela só sabia quem ela era, da identidade dela. E eu falava assim, que ixi, essa pessoa está se achando. Eu gosto de gente humilde. Eu falava bem assim, eu gosto de gente humilde. Então eu começava a falar muito comigo de questões, né? Ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço isso, que eu sou melhor naquilo. Ó, eu fugia da pessoa. Não sabia eu que eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu fui para o extremo de um lado. Eu gosto muito de falar dos extremos, então eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem que está aqui, ó, essa caneta, né? Então tem a parte aqui, que seria o médio, e tem os extremos, que é aqui e aqui. O extremo do orgulho é essa pessoa que fala que não precisa nem de Deus, né? Tem gente que fala, né? Tem gente que fala isso, gente, acredite, eu já ouvi de pessoas falar disso. Não, você está falando de Deus para mim? Fala para outro que precisa. Eu estou bem assim. Eu já ouvi pessoas falarem isso. É o extremo do orgulho, da autossuficiência, achando que é suficiente sozinho. Mas existe um outro extremo do complexo da inferioridade. Eu estava era aqui, que eu não conseguia me sentir bonita, amada, aceita, nada. Não conseguia. Gente, eu era linda e não sabia. Que eu sei que eu sou bonita hoje. Quem tiver complexo de inferioridade agora vai querer sair da live. Hoje eu sei que eu sou bonita, inclusive me sinto, mas naquela época eu era muito mais, muito mais, se fosse olhar dentro dos padrões. Mas eu não me via bonita, eu não olhava nem no espelho direito. Ou seja, é a forma que a gente consegue ver. Eu saí de um extremo e fui para o outro. Por quê? Porque eu via minha mãe, achava que ela era aqui. E aí, gente, quando é algo a respeito da mãe, eu já vou dar um spoiler para vocês. O homem, o pai, vem a riqueza da vida. A porta, a entrada é o pai. O pai vem a riqueza. Amor, dinheiro, saúde, porque o pai é o que manda. O pai é o que leva a gente para a vida. Né? O espermatozoide não é assim? Vamos voltar lá nos princípios, lá na essência. O espermatozoide não é o que sai lá correndo e vai, e é lançado? É. E a mãe? A mãe está ali, né? Vamos falar para a mulher. O ovário está ali, quietinho, todo prontinho para receber o espermatozoide. E aí ela vai ali e fecunda com o óvulo, né? Vamos lá. A mãe multiplica, alimenta, nutre. Então, do pai chega e a mãe nutre. Na maioria das vezes, lógico que tudo tem uma exceção, mas 90 e tantos por cento, quase 100, da maioria das vezes, quem tem problema com o pai ou não aceita, o dinheiro não vem fácil. E a maioria das vezes, quando é com a mãe, esse dinheiro, eu falo dinheiro para ser um exemplo mais fácil, ele não multiplica. Ele vaza. Pode ganhar 1 milhão, pode chegar o que for, vaza. É como se fosse um saquetel furado. E eu não entendo por que está acontecendo isso. Então, eu preciso organizar o meu sistema, aceitando pai e mãe. A lei do amor é a lei mais forte, é a que nos une. É a frequência mais alta, o próprio Deus é amor. Então,
É esse amor, é esse Deus de amor, esse Criador do universo, com essa frequência mais alta, que faz com que eu chegue aqui para o plano terreno através de um homem e uma mulher. Todos nós, salvo Jesus Cristo, está na Bíblia, né? Não precisou do homem, foi gerado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo, conforme está ali. Todo o resto precisou de um homem e uma mulher para entrar aqui. Enquanto a vida é vida, vai ser assim. Pode fazer lá laboratório? Pode, mas vai ter que ter vindo de alguém que é um homem que vai ter colocado lá no laboratório. Mas não tem jeito de chegar aqui se não for assim. A partir de um homem e uma mulher. Quando eu entendo isso, eu começo a olhar diferente para aquilo que eu vivi. Eu sei que cada um de nós tem uma história. Os nossos pais têm as histórias deles, que com certeza foi muito mais difícil do que a nossa. E nós precisamos olhar com amor e respeito. Ai, Diana, mas meu pai não me respeitou, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Indiferente do que eles fizeram, eles só fizeram o que deram conta. Eles têm a história deles também. E quando eu aceito, não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que o errado fica certo, mas quer dizer que eu vou conseguir fluir a partir dali. Quando eu aceito como foi, quando eu entendo que tem um ser maior que escolheu com que eu viesse desse lugar, da mãe e do pai que me geraram. Depois nós vamos falar dos filhos adotivos também, tá? Que é uma polêmica, né? Mas agora nós estamos falando dos biológicos mesmo. Inclusive desse filho que foi adotado por outro casal, que vai ter ali um lugar muito importante, só que nós não herdamos só a genética, nós herdamos também a memória metafórmica energética, ou seja, nós temos lembranças no nosso inconsciente de coisas que até a nossa mãe viveu. Então, é sobre isso. Por isso que eu estou falando do biológico agora. Ou vocês acham que nós íamos herdar só matéria? A matéria que tem dia de entrar e sair? Lógico que não, né? Nós vamos herdar muito mais. Mas nós herdamos tanta coisa boa, gente. É isso que eu falo. Quando eu estou na dor, eu lembro daquilo que aconteceu de ruim e daquele ato ou daquela ação que eles tiveram que realmente não justifica. Mas quando eu estou em amor, quando eu decido soltar, sentir muito, perdoar, a palavra que você entender. Quando eu aceito como foi, de verdade, de dentro para fora, aí eu começo a receber deles a parte boa. Porque ninguém é só luz e ninguém é só sombra. Todos nós temos um lado bom e um lado não tão bom. E é desse jeito que aconteceu com eles também. Só que, olha para vocês verem, naquela época, eles nem nunca ouviram, tiveram a oportunidade que nós estamos tendo aqui de desse conhecimento, de olhar para isso, de entender, de fazer diferente. Por isso que a maioria das famílias acontece o quê? A bisavó que não dava certo com o avô, aí vem a neta, né? Vem, e aí vai vindo. E aí tem gente que fala repetição de padrões, tem pessoas que falam maldição hereditária. Eles não tiveram essa oportunidade de escolherem, nós estamos tendo. Como herdeiras, nós podemos escolher qual parte da herança receber. Mas eu só consigo fazer isso com o poder que eu tenho da herança quando eu aceito a herança. Quando eu reconheço que sem eles eu não estaria aqui. Que indiferente do que eles fizeram de acerto ou erros, eu estou aqui graças a eles. E não tem nada que nós venhamos conquistar ou viver de maravilhosa experiência terrena que seja maior do que a própria vida. Porque sem a vida eu não vou viver, eu não vou poder, né, ter experiências. Então eles pagaram a conta. Hoje é dia de fazer um checklist
com todas as queixas que ainda tiverem e que lembrarem desse pai e dessa mãe, de tudo que fizeram, que não podiam ter feito, de que, de fato, muitas coisas não eram para ser feita, mas que ainda tiverem aí na memória de vocês, podem colocar, faz o checklist, pode fazer. Nós só não vamos sair com esse checklist daqui. Porque quando eu olhar e eu vou ver aqui de fato, eu acho que nessa situação eles teriam que agir assim, assim, e é algo real, por exemplo, resolvido os problemas emocionais deles longe de mim, que era uma criança, ter sido um homem fiel, honrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei, depende, né? Hoje eu não consigo nem fazer muito checklist mais, porque meu checklist já pagou a conta, já está certo, então é um pouco mais complicado. Mas eu entendo perfeitamente quem ainda não consegue, porque de fato foram anos que eu, de uma forma ou outra, tentava convencê-los e que fizessem diferente, escutando as queixas do meu pai que a minha mãe falava, escutando as queixas do meu pai sobre a minha mãe, misturando tudo na minha cabeça. Uma coisa que nos ajuda muito é uma clareza de tudo que eles falaram da mãe. Seu pai não falou da sua mãe, ele falou da mulher dele. Tudo que sua mãe falou do seu pai, ela não falou do seu pai, ela falou do homem que ela escolheu para viver. Quando eu começo a conseguir olhar assim, percebe que já dá diferença? Porque o meu pai, como marido, eu não queria. Eu queria ele como pai. E era o certo, é eu ter ele só como meu pai mesmo, né? Porque como pai. Meu pai, gente, me bateu uma vez na vida, que ele ficou apavorado que eu tinha deixado meu irmão cair. Meu irmão era recém-nascido. Única vez que ele me bateu, não, bateu duas, lembrei, depois de adolescente, quando ele viu eu beijando na boca aí, que aí ele também não soube lidar com a situação, e aí ele foi e me deu umas palmadas também. Foram duas vezes que ele perdeu ali a razão ali, não soube lidar com a situação, e naquela época corrigia, era batendo mesmo. Mas só que ele me bateu duas vezes na vida, entende? E aí, como que fica, né? O restante era sobre a imagem que eu trazia do meu pai, da história dele com a minha mãe. E algo libertador que nós vamos fazer, provavelmente vai ser amanhã, mas nós vamos pegar nessa parte, é separar aquilo que é meu e aquilo que é do outro, principalmente desses aí que a gente ama tanto. Porque às vezes hoje você, não importa a idade, está carregando uma história que não é sua. Inconscientemente está carregando uma mochila que era a da sua mãe ou a do seu pai. E você continua carregando e ainda fala: não, mas eu não posso fazer diferente. Não, porque minha mãe não dá conta. Não, você não está entendendo, ela é idosa. E não sei o quê. E começa um tanto de justificativa para não olhar para isso. Pode ter certeza, sua mãe é mais forte que você. Ela dá conta, ela veio primeiro. Seu pai é a mesma coisa. Por que que na constelação a gente não fala muito sobre perdoar pai e mãe? Porque é arrogância, gente. É arrogância. Como que eu vou perdoar meu pai e minha mãe que me deram a vida? Então a gente usa a fala eu sinto muito. Nós vamos usar hoje aqui uma fala que eu uso nas constelações individuais, né, quando eu faço, para você ter uma noção, mesmo quem fez pode fazer de novo. Eu falo que a gente, cada vez que faz e fala de novo, a gente já fala num outro nível, né? De profundidade, de entrega. Eles são mais fortes, vieram primeiro, são maiores. Quando eu acho que eles não são capazes, que eles não vão conseguir, quando eu vejo fraqueza em algum deles, eu vou ter a vida
me mostrando isso. Se eu vejo fraqueza no meu pai, eu só vou andar com o homem fraco. Quando eu achar que o homem é forte, daqui a pouco eu dou um jeito, sei lá, se a minha energia masculina sobe, mas daqui a pouco eu provo para o mundo que ele também é assim. Por quê? Porque está enraizado em mim. Eu olho para o primeiro homem da minha vida, que é o meu pai, e eu falo: homem não sabe de nada, homem trai, homem é fraco, homem não presta. E aí eu fico perdida aí. Então eu preciso olhar diferente para essa situação. E não é ignorando, é fingindo, sofrendo amnésia, não é sobre isso. É sobre aceitar como foi e é sobre separar as vidas. Não quer dizer que o pai agiu assim, que o meu esposo vai agir comigo. Então eu vou tratar a minha criança. E aí, quando a gente fala de tratar a criança, é diferente da idade. Eu vou me acolher e mostrar para mim mesmo que isso não é uma verdade absoluta da vida, mas é uma forma com que eles conseguiram lidar. Mas existem muitos homens bons, relacionamentos maravilhosos, enfim. Algumas pessoas, quando entram, né, nessa, nessa visão e vão mergulhando mais fundo, dizem o quê? Se eu soubesse disso antes, eu nem teria separado às vezes. Porque muitos separam não é pelo relacionamento dos dois, mas é pelo que a mãe e o pai falaram, ou até outros parentes, entende? Só que quando a pessoa fala isso, eu já vou falar para vocês. Nós temos agora, tá? Você não estava pronto, não tem culpado. Naquela época, naquele dia, você foi a melhor que você conseguiu. Naquele dia, com sua dor, a idade que você tinha, naquela cena que você lembra e que talvez carrega culpa, solta tudo isso. Por quê? Porque de fato você foi a que deu conta. Ninguém dá o que não tem. Tem pessoas que não entendem e falam assim: ah, então é muito fácil, é só errar. Gente, olha que pensamento pequeno. Eu não estou falando sobre a pessoa ver que errou e tá ali, né? Como se diz, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Isso é uma frase, né? Um ditado. É verdade. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que hoje eu não faria o que eu fiz quando eu era nova, e muitas coisas eu fiz achando que era bom para minha filha, por exemplo, que eu tive ela com 17 anos. Mas tudo bem. Eu fiz tudo que eu sabia e que eu, na época, eu comprava a revista Pais e Filhos para aprender a criar os meninos, que na época não tinha internet, não tinha, né, nada disso. Ô, lindeza. E aí, gente, o que que acontece? Eu fiz a melhor forma que eu consegui. Eu não tinha a clareza que eu tenho hoje, eu não tinha o entendimento que eu tinha hoje. Então, o que vocês vão descobrir aqui nesses dias, e a partir de hoje, que seja para libertar, não para pesar. Não aceita isso como um peso, como uma culpa. Ai, agora eu entendo. Não, eu estou entendendo tudo. Meu pai fez o melhor mesmo, e depois eu ainda briguei, ou eu saí de casa. Não, não é sobre isso. Indiferente da forma que você reagiu à vida até agora, ou o que aconteceu com você e o seu pai, indiferente da idade que você tinha, ele foi o melhor que conseguiu e você também. Agora eu quero saber se você consegue ver o amor nisso. O amor do seu pai e da sua mãe e o seu por eles. Porque o que nos une mais forte é esse amor. E é errando por amor e acertando por amor. Tá tendo sentido para você? Sinaliza aí para mim. Estão tendo sentido? Vocês estão conseguindo entender? Então vou continuar. Vou pegar aqui um tópico que eu marquei aqui para falar para vocês.
Deixa eu ver se eu consigo colocar a tela maior aqui. Parece que vou conseguir, vamos ver. Ai, acho que sim. É porque depois que é gravado fica mais fácil, né, de ver. É, nós vamos fazer o seguinte: depois eu vou, essa aula gravada, eu vou liberar para vocês, tá? Como eu disse, para vocês poderem ver, né? Nós vamos ter um momento nos bastidores de quem está aqui que não será gravado. Eu acho isso muito importante. Inclusive, vocês vão entender, para quem depois quiser andar mais comigo lá na frente, que eu faço isso, por quê? Para vocês terem a liberdade de falarem algo que quiserem, tá? E a gente poder responder as dúvidas ou fazer um movimento aqui para quem quiser, tá? Então, vocês vão ter esse momento, que é um momento, digamos assim, é um momento único e o presente para quem vem ao vivo. Porque quem vem ao vivo, antigamente eles falavam assim, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então vocês estão aqui, vocês vão ter essa oportunidade de falar e de algum de vocês levantarem a mão aí e a gente poder fazer um trabalho que não vai ser gravado, tá bom? Agora eu vou achar aqui o- os tópicos. Eu tenho que anotar, gente, que eu tenho um TDAH, sabe? Assim, agora eu vou até fazer uns exames, não queria, não, mas eu já vi que eu vou precisar fazer. Ainda bem que eu arrumei uma equipe maravilhosa que estão aqui nos bastidores me ajudando. Vamos lá, definição de amor. A maior forma de amar é aceitar o outro como ele é. Anotaram aí? Definição de amor. A maior forma de amar é aceitar o outro exatamente como ele é. Engraçado que a gente fala isso, parece assim, não. Sabe por quê? Porque a gente quer mudar as pessoas. E nós não mudamos ninguém. Existe uma falsa ilusão, principalmente os apaixonados, quando começam a namorar, né? De que comigo ele vai ser diferente. De que comigo tudo vai acontecer diferente, porque ele me ama, afinal, eu sou a mulher da vida dele. Gente, se você já está casada, nós vamos trabalhar isso também, tem jeito, viu? Mas se você não tá, não vai nessa ilusão, não. Olha para essa pessoa do jeitinho que ela é, com as qualidades e os defeitos, e decide. Decide se as qualidades forem maiores, tudo que ele faz de bom é mais forte, você quer continuar ou você quer se casar, no caso? Continuar não, né? Continuar não é muito uma opção, né? Aí a gente tem que trabalhar nós mesmos para esse negócio não virar uma bagunça. Mas, quando é para escolher, quem tem aí, né? Está sozinho, viúvo, separado, enfim. Oliver, se valer a pena, do jeitinho que é, sem mudar, você entra. Se não, não entra. Não entra achando que você vai mudar, é uma ilusão muito grande. Você consegue mudar a você mesmo. E olha que ainda dá trabalho. Ainda dá trabalho, porque a gente não quer ver, nós não queremos ver, muitas vezes, a nossa sombra, quanto mais o do outro, né? E aí o amor, né, aquele romance, aquela paixão, ela cria uma situação de um príncipe encantado que depois vira sapo, se você não souber olhar. Então vamos lá. A melhor forma de amar é aceitar o outro como foi ou como é, tá? Definição de amor que eu vou colocar aqui. Existe várias, tá, gente? Mas eu coloco essa porque ela vai destravar a nossa vida. De tudo o que aconteceu, eu preciso aceitar para fazer diferente. Eu preciso deixar ir para me poder prosseguir, com permissão da vida, para viver uma vida abundante, próspera e feliz. Porque é a vida abundante, próspera e feliz que eu tenho direito de viver. Você entende? Então é isso. Vamos lá.
Ainda tá tudo em inglês, gente. Tá tudo em inglês, eu não sei. Ah, consegui. Eu tô aprendendo, tá? Porque eu não sei mexer no Zoom direito. Então, eu vou pegar uma aula depois. Pegar uma aula com o Jonathan. Ele vai me ensinar a mexer nesse Zoom direitinho. Eu não pedi, né, amigo? Como é que você ia ensinar? Você nem sabia? Segundo, a importância da gratidão. Ah, gente, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Quando eu aceito como foi, quando eu oro para o meu pai, para minha mãe, para esse lugar que eu vim, para tudo que eu vivi, e eu entendo que tudo que eles fizeram, que eles deram conta, eu entendo que eles me amaram do jeito que conseguiram, que souberam, que muitas vezes aquela surra que eles me deram era para que eu não desse uma pessoa do mal, para que eu não virasse uma vagabunda, né? Para não falar o P, ou então aquele homem também que quando o pai corrige, para que seja trabalhador, ou seja, ele fez aquilo, mas a intenção era de amor, era do filho da pessoa boa, ser feliz. O pai e a mãe, eles não querem que os filhos sofram. Não é só agora, não, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Ô, gente, os bichinhos nascem, né? A gente fala os bichinhos assim, os meninos nascem. É um amor que. Eu vou falar com vocês, eu lembro quando minha menina nasceu. Minha vida mudou de um dia para o outro. Eu comecei a ver a vida diferente. Eu olhava para aquele ser humaninho pequenininho ali, eu ficava encantada com aquilo ali. Você entende? É muito amor. E os nossos pais nos amam e amaram do jeito deles. Não foi falta de amor. Mas eles falavam a linguagem, às vezes, violenta, falavam muito o que não queriam, não o que queriam, achando que ia despertar para que nós fizéssemos a coisa certa e para que a gente se desse bem. Então, esse segundo, que é a gratidão, quando eu entendo isso, eu sou grata ao meu pai e à minha mãe, mais do que qualquer outro ser humano na Terra. Não existe outra pessoa que eu seja mais grata, mais agradecida do que o meu pai e a minha mãe. Se minimamente, né? Eles não me dessem o de comer, limpassem a minha bunda, vou falar assim, né? Com todas as letras. Eu não estaria aqui. Então é sobre isso. Para aqueles que foram adotados, indiferente se o seu pai te deu para adoção, o que aconteceu, ele também fez por amor. Talvez achou que não dava conta, que não ia conseguir te criar, que não tinha como, foi o desespero, mas foi olhando que outra pessoa faria melhor. Eles estavam errados, tá? Eu sei que eles estavam errados, porque não existe pai errado e nem mãe errada. O pai e a mãe certa é aqueles que têm os filhos biológicos mesmo. A não ser salvo que tiver falecido, morreu, aí tudo bem. Mas nunca um pai vai ser pior para criar um filho do que o avô, ou o vizinho, ou uma pessoa rica dos Estados Unidos, ou da onde for. Não existe isso. Mas esses pais que deram os filhos para adoção acharam que não eram suficientes e não seriam tão bons pais. Na maioria dos casos é isso que acontece. Se não forem todos, porque existe algo em amor. Vocês estão entendendo que não é porque é por amor que não vai fazer mal? Que eu vou errar às vezes por amor, e mesmo por amor, eu não é por mal, mas eu vou fazer mal? É isso, gente. Talvez eu falando assim, com exemplos tão práticos, seja mais fácil para você olhar para sua história e entender. E eu sei que existem casos mais profundos, eu nem vou ficar expondo aqui, mas existe abuso, existe tantas coisas, né? Mesmo assim, é uma doença também. É algo que não conseguiu. Olha, o alcoolismo é uma doença. Quando passa da conta, vira uma doença. É uma fuga. E às vezes esse adulto pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, que não conseguia lidar com as coisas e ia para o álcool ou para as drogas. Alguns suicidaram.
São tantas situações. Mas entenda, nunca foi falta de amor. Você nunca foi um erro, você nunca foi um peso. Pelo contrário, você nasceu na família certa para levar a luz para sua casa. E vocês que estão aqui, então, não é porque estão aqui comigo, não. É porque estão aqui ouvindo esse assunto. Vocês foram os escolhidos para trazer a luz para a casa de vocês. Ah, não quer dizer que vocês vão falar. Não, não vai sair falando, não, que senão os outros vão achar que vocês são doidos. É porque vocês vão viver diferente. Vocês vão se colocar no lugar certo. Vocês vão parar de intrometer na família dos filhos casados, por exemplo, entendendo que eles são capazes e que você não é mãe dos netos, é somente avó. Entende? Um monte de coisa. Eu estou falando isso porque eu sou avó, tá, gente? Por isso que eu estou falando isso. Nem todo mundo aqui é avó. Mas eu vou entendendo ali para trás, olhando para os meus avós, para os meus pais, que também foi a mesma coisa. E eu preciso soltar e separar a minha vida da deles com amor, com honra, com gratidão. Mas eu tenho que sair desse lugar de viver a vida deles, de perpetuar, às vezes por amor, mas eu não preciso pagar. Já foi pago. Eu não preciso pagar. E agora eu sei que dá um nó na cabeça de alguns que acreditam que estão pagando porque, né, alguém da família matou, alguém da família fez isso, fez aquilo. Não, você não tem que pagar. Já foi pago. Aquela história era sobre a história deles e o que eles conseguiam viver e passar. Você só tem que aceitar a história deles sem julgar, sem reclamar, sem ter queixas, muito menos julgamento. É isso que está te travando. Não é uma maldição. Maldição sem causa não se cumpre, gente. Vocês já ouviram falar e já leram isso na Bíblia? Como um passarinho não acha o seu ninho, não sei o quê. A Noemi é boa de Bíblia ali, depois ela acha para nós. Maldição sem causa não se cumpre. Entende? Mas enquanto eu resisto e eu não aceito o que fizeram comigo, e o meu avô, não, meu avô foi muito ruim para minha mãe, porque minha mãe me conta essa história e eu fico no meio disso, e eu não honro e eu não aceito. Ah lá, veio até um passarinho, não, uma borboleta aqui para poder mostrar para vocês que é a luz que eu estou trazendo aqui, ó. Vocês viram voando aqui? Gente, é sobre isso. Eu aceitar como foi, eu honrar, eu respeitar. Às vezes, né? Quem já está acostumado sabe que eu uso uns bilhetes de condução e tudo mais. E às vezes, no bilhete de condução, tá? Que é do curso e tudo que eu fiz, vem ali o avô ou a irmã, mas não é que vem a pessoa. Vem que você precisa lembrar da situação que viveu e honrar e agradecer. E geralmente, quando vem alguém para a gente tratar dentro da terapia, é aquela pessoa que foi excluída da família. Não, porque meu avô foi ruim demais. Meu avô aqui, o que que ele está fazendo? Ele veio te abençoar. Eu falo bem assim. Aí a pessoa olha assim, né? Eu falo, fica tranquila, aqui ninguém fica inconsciente, aqui não tem nenhum negócio de. Apesar que tem tudo isso, né? Tem tudo isso na terapia, não estou criticando. Mas comigo não vou fazer nenhuma coisa aqui que vocês vão ficar inconscientes, não. Todo mundo vai continuar consciente, inclusive. Tudo que eu vou falar aqui é para você usar o racional também. Eu pedi para vocês baixar a bola do racional, que senão vocês não entendem, né? Emoção. Mas vocês vão estar sempre acordados e vão estar olhando para isso porque precisa ter racionalidade também. Porque senão, qualquer um vem falar um monte de besteira e vai enganar vocês. Não é assim? Então, o meu racional, ele também me difere, inclusive, das criações.
Nós somos a criação mais excelente de Deus na Terra, e o que nos diferencia dos animais é a razão, é o raciocínio. Então, o raciocínio vai continuar. Só que quando eu digo que vem o que tem que vir, e às vezes vem o avô, por exemplo, geralmente é para tratar esse assunto. É para fazer um movimento de uma terapia onde eu olho para esse avô e falo: meu avô, muito obrigado. Se não fosse o senhor, minha mãe não estaria aqui, eu não teria chegado aqui. Eu aceito o senhor do jeito que o senhor é. Eu sou grato e eu vou seguir em paz com a bênção do senhor. Vocês estão entendendo como que é? Se tiver uma pessoa excluída do seu núcleo, do seu núcleo, não, do seu campo, da sua família, que você não aceita porque fez coisas que muita gente julgou aquela pessoa e não quer aceitar ela mais, vai faltar uma peça do quebra-cabeça da sua casa, da sua família, da sua árvore genealógica, né? Vai faltar. E esse faltar, ele é muito mais do que uma pessoa física. Talvez ele já até morreu, mas está faltando a força dele. Está faltando a parte que só cabe a ele dentro dessa família que te trouxe a vida. E aí é deles que a gente vai pegar muita coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos encerrar essa parte, né? Nós estamos falando sobre a lei do amor, mas nós vamos amanhã falar sobre a importância também de separar o que é meu, o que é do outro. Então amanhã nós vamos continuar, e praticamente é a mesma lei, tá? Porque o amor é a mais forte. Nós vamos falar de pertencimento também. O amor e a liberdade. Esse amor que eu estou falando, que eu entendo, ele me deixa livre. Quando eu aceito como é, quando eu vou, sinto muito pela minha criança, pelo que eu vivi, por não ter entendido, por não ter aceito, mas hoje eu sei que tudo foi como tinha que ser. Isso liberta a minha vida, que ele é livre, eu sou livre também, tá bom? Então nós vamos amanhã separar o que é meu, o que é do outro. Eu vou trazer para vocês esse amor e a liberdade, o que que uma coisa está ligada à outra, tá? Nós falamos hoje praticamente pela a questão do amor e de por que a necessidade de eu aceitar tudo como foi, de olhar com honra para eles, de sentir muito e de deixar eles, né, sentir muito, respeitar, deixar e prosseguir a minha vida. Eu adulto. Nós vamos falar amanhã sobre a liberdade, ou seja, separar o que é meu e o que é do outro, e depois nós vamos falar da criança interior. Nós vamos fazer uma coisa ligada à outra, para no final todo mundo sair daqui totalmente liberto dessas amarras ou desses emaranhados que prendem o seu resultado hoje e que você não entendia. Já valeu para alguns? Quem teve sentido e gostou aqui? Eu vou pedir para quem, nesse momento, teve clareza, ainda que nós estamos gravando, até para que os outros possam entender o que está acontecendo aqui, né? Fala um pouquinho aí sobre o que você entendeu, qual ficha caiu, se ficou muito difícil, pode falar aí ao vivo, não tem problema não. Quem vai ser o primeiro a falar um pouquinho? Quem vai ser o corajoso? Vamos lá, gente, levanta essa mãozinha aí, uai. Não passa vergonha em mim, não. Quem vai ser o corajoso?